Existe algo muito sutil se abrindo no céu. E nem todos vão perceber. Nem todos vão sentir essa mudança de ritmo, essa transição quase invisível que não acontece fora, mas dentro. Mas se você chegou até aqui, existe um motivo. Não foi apenas curiosidade, nem acaso. Existe uma sincronicidade em curso, como se algo dentro de você já estivesse sendo tocado por essa energia antes mesmo de você conseguir nomear. Entre os dias 30 de março e 1º de abril, um portal se abre. Um intervalo raro, quase como um respiro depois de um início de ciclo intenso, direto, exigente. Mas o mais importante não está apenas nessas datas, e sim no que continua reverberando nos dias seguintes. Porque essa não é uma energia que passa rápido. Ela se instala, ela se espalha, ela permanece sendo sentida de forma silenciosa, profunda, quase íntima. Talvez você já tenha percebido uma vontade de desacelerar, mesmo sem entender por quê. Um certo cansaço de tudo que exige esforço demais. Um chamado sutil para voltar ao corpo, para sentir mais, para sair um pouco da urgência e entrar em um espaço mais presente, mais real. E está tudo bem sentir isso, porque o que começa agora não é sobre avançar com força, é sobre reconhecer o que dentro de você precisa ser cultivado com mais verdade. É como atravessar um terreno seco e, de repente, encontrar um jardim. E nesse jardim, nada responde à pressa. Nada floresce por insistência. Tudo pede tempo, cuidado e presença. E é exatamente isso que essa nova fase começa a revelar. Um portal que não exige que você corra, mas que convida você a sentir. E a partir disso, escolher com mais consciência o que merece continuar crescendo dentro da sua vida. Quando Vênus entra em Touro no dia 30 de março, algo no campo emocional começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, mas profundamente sentida. É como se, depois de um período de movimento constante, decisões rápidas e impulsos intensos, você finalmente pudesse encostar dentro de si e respirar de verdade. Não é um descanso qualquer, é um retorno ao corpo, ao tempo natural das coisas, aquilo que não pode ser acelerado sem perder a essência. E talvez você perceba isso não como um pensamento claro, mas como uma sensação, uma vontade de diminuir o ritmo, de estar mais presente no que é simples, de não aceitar mais aquilo que exige esforço demais para existir. Porque essa energia não negocia a paz, ela revela. E dentro desse novo espaço que começa a se abrir, o amor deixa de ser uma ideia distante, uma expectativa projetada ou uma tentativa de dar certo, e passa a ser experiência. Aquilo que você sente no corpo, aquilo que te nutre sem que você precise se moldar, se diminuir ou se explicar o tempo inteiro. E é aqui que o jardim começa a se revelar com mais nitidez, porque Vênus em Touro não planta por impulso, ela cultiva, e cultivar exige presença, exige tempo, exige uma escuta silenciosa para entender o que realmente tem valor e o que só estava ali ocupando espaço. Talvez, nos últimos tempos, você tenha aceitado mais do que gostaria, tenha corrido mais do que o seu corpo podia sustentar, tenha dito sim, quando no fundo algo dentro de você pedia pausa. E agora, não é mais possível ignorar. Não porque existe uma regra, mas porque existe uma sensação que ficou mais forte. Uma percepção sutil de que nem tudo merece continuar sendo regado, e isso pode gerar um certo desconforto. Porque reconhecer o próprio valor não é apenas acolhedor. Às vezes ele também é confrontador. Ele mostra onde você se colocou em segundo plano, onde você se adaptou além do que era saudável, onde você tentou manter algo vivo mesmo quando já não existia troca real. Mas respire. Nada disso aparece para te culpar, apenas para te reposicionar. Porque quando você começa a sentir o seu valor de forma mais concreta, mais encarnada, você naturalmente muda a forma como se permite ser tratada. Não por esforço, não por imposição, mas porque algo dentro de você simplesmente não aceita mais o que antes parecia tolerável. E esse é um ponto de virada silencioso, mas irreversível. É como cuidar de um jardim e, pela primeira vez, perceber que algumas plantas não florescem não por falta de cuidado, mas porque nunca pertenceram àquele solo, e outras
que estavam esquecidas, começam a mostrar sinais de vida quando recebem atenção verdadeira. Sem pressa de arrancar nada, mas também sem insistir em manter tudo, apenas observando, apenas sentindo, apenas reconhecendo. E enquanto esse movimento interno acontece, de forma lenta e profunda, algo no céu se prepara para iluminar ainda mais esse processo. Porque logo depois, no dia 1º de abril, a lua cheia em Libra surge como um espelho dentro desse jardim. E quando esse espelho se posiciona, não há mais como não ver. Ela não cria nada. Ela revela o que já estava lá. E é aí que você começa a perceber que não se trata apenas do que você cultiva dentro de si, mas também de como isso se reflete nas suas relações. Porque o jardim nunca é isolado. Ele se encontra com outros jardins, e nem todos estão em sintonia com o que você começa a se tornar. E essa percepção muda tudo. E quando a lua cheia em Libra ilumina o céu no dia 1º de abril, esse jardim interno que você começou a perceber ganha um novo elemento, um espelho. Não um espelho superficial, daqueles que mostram apenas a aparência, mas um espelho profundo, que revela dinâmicas, trocas, ausências, excessos. Tudo aquilo que, por muito tempo, foi mantido em equilíbrio aparente, mas não necessariamente em verdade. Porque Libra fala de relações, mas não qualquer relação. Fala da forma como você se encontra no outro, e da forma como você se perde tentando manter esse encontro. E sob essa luz, não é mais possível sustentar o automático. Talvez você perceba isso em pequenos detalhes, na forma como alguém responde ou não responde, na energia de uma conversa que antes parecia leve, mas agora pesa, no silêncio que começa a dizer mais do que palavras, ou até mesmo em você, na dificuldade de continuar se comportando do mesmo jeito quando algo dentro já mudou. E isso não significa que tudo precisa ser rompido, mas significa que tudo começa a ser visto. O eixo que está sendo ativado aqui é delicado e, ao mesmo tempo, extremamente direto entre o eu e o outro. Entre a sua autonomia e a sua necessidade de conexão. Entre o quanto você se escolhe e o quanto você se adapta para não perder vínculos. E talvez, ao olhar para esse espelho, você reconheça padrões antigos. Momentos em que você disse tudo bem quando não estava. Momentos em que se calou para evitar conflito. Momentos em que deu mais do que podia, esperando que o outro percebesse, sem que você precisasse pedir. Respire fundo. Nada disso aparece para te expor. Apenas para te mostrar com clareza o que já não pode mais ser ignorado. Porque existe uma diferença muito sutil, mas essencial, entre manter uma relação e se manter inteiro dentro dela. E essa lua vem exatamente para iluminar esse ponto. Ela mostra onde existe troca real, e onde existe apenas esforço, onde existe encontro, e onde existe tentativa, onde existe harmonia verdadeira, e onde existe adaptação constante para evitar desequilíbrio. E perceber isso pode gerar um certo desconforto, uma sensação de estar entre dois lugares, entre o que sempre foi feito e o que agora começa a não fazer mais sentido, entre o desejo de manter e a necessidade de ajustar. Mas isso não é um erro, é um refinamento, porque enquanto Vênus em Touro te ensina a sentir o seu valor dentro do seu próprio jardim, a Lua em Libra te mostra como esse valor está, ou não, sendo refletido nos seus vínculos. E essa combinação é rara, porque ela não pede decisões impulsivas, ela pede consciência. Uma consciência que vem do corpo, da sensação, da percepção silenciosa de que algo mudou. E não pode mais ser ignorado. Talvez você não precise fazer grandes movimentos agora, mas você começa a perceber com mais nitidez onde existe paz e onde existe tensão constante, onde seu corpo relaxa e onde ele se contrai sem que você perceba, onde existe verdade e onde existe manutenção. E esse tipo de clareza não grita, ela se instala, ela cresce aos poucos, como algo que, depois de visto, não pode mais ser desvisto. E é exatamente aqui que você começa a atravessar um limiar, um ponto muito específico entre o que foi e o que começa a se formar. Você ainda pode acessar antigos padrões,
mas já não consegue habitá-los da mesma forma. Você ainda pode manter certas estruturas, mas já não consegue fingir que não percebe o que elas carregam. E isso pode trazer dúvidas, pode trazer um certo cansaço emocional, pode trazer a sensação de que você está em um espaço intermediário, sem clareza total, mas com percepção suficiente para não voltar atrás. E está tudo bem sentir isso. Porque esse tipo de travessia não acontece de forma linear. Ela acontece em camadas, em pequenos reconhecimentos, em ajustes que vistos de fora parecem sutis, mas por dentro mudam tudo. E talvez, nesse momento, o mais importante não seja entender, mas sentir. Sentir o que permanece, sentir o que pesa, sentir o que já não encontra mais espaço dentro de você, mesmo que ainda exista ao seu redor. Porque esse espelho não está aqui para te confundir. Ele está aqui para alinhar. E quanto mais você se permite olhar, sem fugir, sem se apressar, sem tentar resolver tudo de uma vez, mais claro se torna o que realmente faz sentido seguir cultivando. E o que, naturalmente, começa a se soltar, sem ruptura forçada, sem necessidade de controle, apenas porque não encontra mais raiz no solo que você está se tornando. E isso é transformação real, silenciosa, profunda, irreversível. E aos poucos, sem anúncios grandiosos, sem movimentos bruscos, você percebe que algo dentro de você já atravessou, talvez não completamente. Talvez ainda existam partes suas olhando para trás, tentando entender, tentando organizar, tentando dar nome ao que mudou. Mas existe uma camada mais profunda, que já sabe que não dá mais para se relacionar da mesma forma, sabe que não dá mais para se tratar da mesma forma, sabe que existe um valor que não pode mais ser ignorado, nem negociado. E isso não te afasta da vida, isso te aproxima do que é verdadeiro. Porque esse portal que se abriu entre os dias 30 de março e 1º de abril não foi apenas um evento no céu, foi um ponto de consciência dentro de você. E mesmo que os dias avancem, essa energia continua reverberando, se integrando, encontrando espaço nas suas escolhas mais silenciosas. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa tomar decisões definitivas. Não precisa explicar para ninguém o que está sentindo. Mas pode começar a se escutar com mais honestidade. Respire fundo. Volte para o seu corpo. Perceba onde existe paz. Perceba onde existe verdade. Porque é nesse lugar que o seu jardim começa, de fato, a florescer. E talvez a única coisa que esse momento pede de você seja presença suficiente para não abandonar aquilo que você já reconheceu. Se esse portal te encontrou e algo dentro de você se moveu, deixa uma única palavra nos comentários. A palavra é: reconheço. Como selo, uma declaração silenciosa do que você está escolhendo cultivar a partir daqui. E se você sente que esse é um ano de travessia mais profunda, de reposicionamento real, existe um caminho sendo aberto com mais profundidade. O Portal Travessia 2026 foi criado exatamente para isso. Para quem sente que não está apenas mudando, mas atravessando um ciclo inteiro de identidade, de escolhas e de direção. O link está no primeiro comentário fixado. E você acessa se fizer sentido para o seu momento, sem pressa, sem urgência, apenas como quem reconhece o próprio tempo. E se você sentir que esse tipo de mensagem faz parte do seu caminho agora, você pode permanecer por perto, acompanhando os próximos movimentos, como quem não busca respostas rápidas, mas caminha com mais consciência, que você tenha clareza para reconhecer o que é verdadeiro, coragem para sustentar o seu valor, e serenidade para permitir que tudo aquilo que não pertence mais encontre o seu próprio fim, com calma, com raiz, com verdade.